Oi pessoal, tudo bem? Bem, eu espero que esse vídeo te encontre bem, a você e a sua família. E que esse vídeo sirva como um abraço quentinho que eu te dou no meio dessa loucura toda que a gente está vivendo. Bem, pessoal, esse vídeo é uma das novidades que eu pensei para a nossa disciplina remota e que talvez até eu use no modelo, no formato presencial também da mesma disciplina. Para esse projeto piloto, eu ofereço apenas a disciplina optativa, Seminário de História Antiga 1, dedicada aos estudos dos impérios na Antiguidade, com foco no Império Romano, a partir de um estudo de caso das províncias, do Império Romano e suas províncias. Por que eu fiz essa escolha? Eu fiz essa escolha porque, primeiro, considerei aquilo que os alunos comentaram nas enquetes que eu abri, e segundo, porque considerei também o conteúdo e a densidade dos conteúdos da disciplina História Antiga. É uma disciplina que eu precisaria de muito mais tempo para revisar e para adaptar. Então, como o calendário que a universidade nos impôs, é muito exíguo, é muito curto, é muito incipiente, eu não tive tempo para revisar conteúdos tão densos e selecionar aquilo que fosse estrutural, visceral à disciplina e que não tivesse prejuízo, né, para o aluno que não a cursasse no modo presencial. Então, como eu não tive tempo, eu optei por aquilo que eu sei que eu poderia fazer de forma a não prejudicar os alunos que vão cursar essa disciplina no modo presencial. Bom, para além disso, outra grande crítica que a gente fez tem a ver com a acessibilidade dos alunos em relação a esse projeto. Muitos moram em sítios, aqui no Seridó isso não é algo incomum, ou não tem internet sem fio em casa e até usavam a internet da universidade para poder fazer suas pesquisas e enviar suas atividades. Outros têm acesso só no celular e o celular com a rede 3G muitas vezes é muito instável. Então, como nós poderíamos dar acessibilidade a esses alunos de forma não discriminatória, não excludente, para que todos pudessem participar? Esse era um problema que a universidade precisava resolver e que o departamento, de certa maneira, também precisava ponderar. Então, desde o início, a minuta que nós recebemos, ou seja, a prévia do texto que nós recebemos, já indicava que seria facultativo. O que isso quer dizer? Os alunos poderiam aderir ou não, sem prejuízo para o aluno. Isso já me tranquilizou muito. Outra coisa que me tranquilizou também foi o auxílio inclusão, como é que a universidade chamou mesmo? Acho que é auxílio inclusão para a inclusão digital. Na verdade, é uma bolsa de R$100 que a universidade vai conceder, então, para que o aluno possa colocar a internet nas suas casas. Mas a gente sabe que essa medida, ela não vai poder não sei, na verdade, nem que não vai poder, eu não sei como a universidade vai operacionalizar isso para mais de 30 mil alunos que ela tem. É claro que não são todos os 30 mil alunos que vão precisar desse auxílio, mas ainda assim é uma logística bem complicada para um curto espaço de tempo, e aí voltamos ao problema do calendário muito apressado que a universidade nos deu. De toda maneira, mesmo com essas críticas, tem uma outra crítica que também é muito importante, é a própria forma como o texto foi construído, né? Muito embora a gente tenha sido consultado a partir de formulários, né, nós não tivemos um debate amplo na redação do texto. Isso ficou muito claro no CONCEP, né? De todo modo, todas essas críticas, elas precisam ser consideradas na adesão ou não que os professores e alunos farão ao projeto de aulas remotas. No caso do curso de História da UFRN, do SERES UFRN, melhor dizendo, a gente ponderou muito sobre o número de alunos que nós temos em nossas turmas. Eu, particularmente, tenho turmas muito cheias. A turma optativa é a mais cheia que eu tenho, tem quase 45 alunos inscritos. Se não me engano, são 43 alunos inscritos. É muita gente, é uma aglomeração por aula, né?
E daí o meu pânico antes do calendário de aulas ser suspenso, porque eu sabia que eu ia cada quarta-feira ter uma mini aglomeração, se é possível, e se vocês me perdoem esse paradoxo, né? Uma mini aglomeração, mas uma aglomeração em todas as minhas aulas. De alunos que vêm de cidades e bairros diferentes, com contextos sociais diferentes em relação ao convívio com outras pessoas que estavam circulando. Então a possibilidade da gente adoecer era muito grande. Então, como lidar com isso num possível futuro e ainda sem data retorno às aulas? Esse projeto ajudaria a esvaziar um pouco as aulas, as disciplinas, e por isso que eu aderi. Tão somente por isso. Porque eu realmente acho que a gente precisa diminuir o número de alunos nas disciplinas para que possamos ter um ambiente mais salubre na volta das aulas presenciais, mesmo que a gente ainda não saiba quando elas vão acontecer. Bom, então a minha adesão é uma adesão que ela visa exatamente esse fim. Por outro lado, e aí eu já entro um pouco no nosso segundo ponto, que é o ponto da disciplina, eu não gostaria de propor uma disciplina que fosse radicalmente diferente da disciplina presencial, porque não faria sentido algum. Além de não querer que fosse radicalmente diferente, eu não queria acabar por proporcionar uma discrepância no nível de conteúdo que os alunos agora da aula remota, da disciplina remota, teriam em relação à disciplina no seu formato presencial. Se é para revisar conteúdo, eu vou revisar o conteúdo da disciplina, seja no modo presencial, seja no modo remoto. Nesse sentido, foi um desafio muito grande para mim e, de certa maneira, eu até gostei da forma como a disciplina ficou, porque eu achei que ela ficou um pouco mais objetiva, clara, e eu consegui selecionar o que era complementar como leitura complementar. Enfim, vocês vão ver depois no plano de curso. De modo que as mudanças que eu fiz, elas serão as mesmas mudanças que os alunos no presencial vão experimentar. Então não vai ter mais conteúdo mais aprofundado no presencial e nem menos conteúdo menos aprofundado no modo remoto. Na verdade, o modo remoto, ele lança a responsabilidade muito sobre você, aluna, aluno, inscrito em toda e qualquer disciplina. O peso de passar o conteúdo sai das minhas costas e a gente distribui essa responsabilidade. O mais interessante da aula remota, e eu já trabalhei com educação à distância por 6 anos, foi a minha primeira entrada no ensino superior, inclusive, no Rio de Janeiro. O interessante dessa modalidade ou dessa forma de estudar é que você, aluna e aluno, é responsável pela condução do seu estudo. Você pode fazer um estudo completamente superficial, como você também pode fazer no presencial, né? Vamos combinar? Muita gente não lê o texto também, fica só com as aulas expositivas. Mas você pode fazer um estudo profundamente denso, se você utilizar e participar das ferramentas de ensino-aprendizagem que serão disponibilizadas a você na sala da disciplina no SIGA-A. Então, o aluno vai ter, o que vai medir a condução do aluno, o nível de aproveitamento que os alunos vão ter na disciplina, é o quanto você vai se dedicar a ela, porque eu vou estar aqui em todos os momentos. Então, veja, a gente na disciplina remota ou na disciplina à distância, na educação à distância, a gente trabalha com um conjunto de materiais autoinstrucionais. O que significa isso? Significam materiais em que, a partir deles, você pode desenvolver a sua rotina de estudo de forma dinâmica. Então, a gente não está falando em eu disponibilizar um texto, você ler esse texto e fazer um relatório ou fazer uma atividadezinha. Não, isso não é ensino remoto. Ensino remoto é quando eu te dou ferramentas para tratar um tema. Vocês vão ter um conjunto de ferramentas que juntas vão te ajudar a fazer perguntas e a responder essas perguntas e a debater essa reflexão nos nossos fóruns de debate.
e acessar outras ferramentas de forma autônoma. Então, a função do professor não vai ser passar o conteúdo para você. A função dos professores e professoras, das professoras, vai ser mediar essa construção do conhecimento que vai ser operacionalizada por você e por mim de forma conjunta. Então, querida, arregaça as mangas, um copo de água do lado, uma xícara de café do outro, um ventiladorzinho se tiver, se não, uma varanda bem fresca e se embora estudar e se dedicar ao estudo, se assim for possível para você. Então, eu queria também falar um pouquinho sobre isso, né? Se não for possível para você, não tem problema. Não tem problema. Cada um vive o momento da pandemia de uma maneira e a gente não quer que a participação nas aulas seja mais um problema para sua cabecinha. E eu gostei muito de ver quão honestos e sensíveis vocês foram lá no nosso fórum de debate, no primeiro fórum experimental, que vocês nem sabiam que eram minhas cobaias. Desculpa, mas eu precisava ver e testar como vocês se relacionariam, né, com essa ferramenta, que não é uma ferramenta cotidiana, né? Não é igual um Twitter, que um rosna de um lado, o outro rosna do outro, ou um comenta uma coisa engraçada de um lado e o outro ri. Não, é uma conversa mediada pela tecnologia e precisa se adaptar. Então, se você não conseguir, meu querido, minha querida, relaxe, seja gentil com você mesmo. Você vai ter oportunidade de fazer disciplina no modo presencial. Mas se você quer tentar, se você quer ocupar a sua cabeça, se você quer colocar o seu cérebro para funcionar, experimenta. Eu acho que vai ser legal. Agora é óbvio, você só pode, de acordo com a resolução, você só pode fazer 3 disciplinas, 180 horas. A carga da disciplina vai ser pesada. Mas, como sempre, se você fizer já aos pouquinhos, se você se dedicar em entender as entrelinhas, a questionar sempre, a participar dos debates, a usar as ferramentas a seu favor, e essa que vos fala também, eu acho que a gente vai conseguir passar por isso de forma menos dolorosa e até prazerosa. Eu espero que seja. Minha querida e meu querido, vocês devem estar me perguntando: Irã, pelo amor de Deus, fala dessa disciplina. Como é que vai ser estruturada a disciplina, então? Bem, a disciplina, como a gente já conversou no início das nossas aulas nesse ano, a disciplina é o seminário de ensino... o seminário de Antiga 1, de História Antiga 1. O seminário de História Antiga 1, que é dedicado, essa versão do seminário 1, né? Ela é totalmente dedicada ao estudo dos impérios na antiguidade, né, ao Mediterrâneo antigo a partir das experiências imperiais. E o estudo de caso é o estudo de caso do Império Romano, não centrado em Roma, mas estudado a partir das províncias. Então, no desenho da disciplina, eu tentei, como eu falei no início, respeitar a disciplina no presencial para que a gente não tenha um descompasso. Então, ela vai ser organizada a partir de 3 unidades. As unidades, elas vão do geral para o particular. Então, a primeira unidade ela é dedicada ao estudo dos impérios na antiguidade, dos impérios mediterrânicos, né, a partir de 2 eixos teóricos. Primeiro é o próprio estudo do império, né, do império na sua perspectiva da história política. Então, é pensar a estrutura imperial como uma experiência político-militar muito ampla, muito matizada na história, né? A outra ferramenta conceitual, ou outro nicho conceitual que a gente vai usar para esses estudos imperiais, né, de um império, né, vai ser a história global. Exatamente porque a gente não quer reforçar caixinhas que normalmente a gente vê enquadrar os fenômenos imperiais antigos. A gente não quer estudar Roma, caixinha fechada, Cartago, caixinha fechada, persas,
caixinha fechada. A gente não quer usar, construir esses muros entre as experiências antigas. Na verdade, a seleção que eu fiz para a nossa primeira unidade, ela tem o corte, né? Ela atende uma especificidade que são os impérios mediterrâneos antigos, né? Sobretudo do primeiro milênio antes de Cristo para cá, né? Para cá que eu digo para a Era Comum. Nesse sentido, então, na primeira unidade, a gente vai ter esse aporte teórico da história global, ajudando a gente a rever ou reconstruir a nossa visão do Mediterrâneo como um espaço onde coexistiu em alguns momentos experiências imperiais distintas, né? Conflitivas, né? Ou seja, não é um grande mar romano desde sempre, né? A gente vai ver outras experiências imperiais que existiram ali. Então, pensar a história global é tentar pensar também na longa duração, é pensar também nas experiências de integração regional, interregionais, que construíram o que a gente chama de Mediterrâneo antigo, no ocidental ou oriental, se a gente quiser usar essa especificação, né? Essa divisão, essa macrodivisão, né? Então, a primeira unidade, a gente vai pensar esse geral, né? E experiências para além da experiência romana, outras experiências que ajudam a gente a perceber Roma como mais um caso e não o caso. E aí eu mantive a seleção que eu fiz no início, que é pensar o Império Nilótico, que é pensar o Império Cartaginês e pensar o Império Persa, né? Tentando aí construir essa visão heterogênea do que a gente está chamando de Mediterrâneo antigo. A segunda unidade, então, ela já vai ser dedicada ao nosso estudo de caso, que é o Império Romano. E aí, para esse espaço de reflexão do Império Romano, eu pensei da gente construir a estrutura do Império, né? Em termos de periodização, fases de sua construção, o contexto da história política que define essa experiência imperial, um pouco sobre dados da história cultural e também pensar aí a organização social que deu forma a essa experiência imperial, né? Então, a segunda unidade ela vai ser dedicada a esses temas a partir de uma historiografia nacional. Então, a gente vai ler o texto da professora Nalva Musco Mendes, na UFRJ, leremos textos do professor Fábio Faverzani, da UFOP, Rafael Escopacasa, da UFMG, Norberto Luiz Guarinello, da USP, o Gilvan Ventura, da Universidade Federal do Espírito Santo. Ou seja, a gente vai tentar mapear Então, a gente vai tentar mapear esses temas a partir dessa historiografia nacional. E a terceira unidade, a terceira unidade, ela vai ser dedicada aos estudos das províncias, ao Império Romano a partir das províncias. Se na segunda unidade a gente fez esse mergulho na estrutura mais ampla do Império, na terceira unidade a gente vai, a partir das contribuições que os estudos pós-coloniais oferecem para revisitar a historiografia, as formas historiográficas que o Império Romano teve ao longo do século XX e do século XXI também, a gente vai, a partir das teorias pós-coloniais, pensar as periferias enquanto centros, ou seja, a gente não quer pensar o Império Romano a partir do centro de Roma, que é reforçar um discurso oficial, que é reforçar um discurso de uma dominação que se operacionaliza sobre uma periferia passiva, né? A gente não quer entrar nessa corrente historiográfica, na verdade a gente vai ressignificá-la, problematizá-la, mas a gente quer pensar o Império Romano a partir das suas bordas, né? Dessas regiões que construíram
que construíram o que a gente chama de uma estrutura mediterrânea do Império Romano. Essas regiões são super diferentes, têm histórias diferentes, têm contextos diferentes, têm uma historicidade. E é essa historicidade que também vai, de certa maneira, fazer com que a ação romana nesses lugares precise ser adaptada. Mas o nosso foco não vai ser a adaptação que Roma faz, mas os contextos locais, as adoções, os questionamentos, as resistências, a ação desses indivíduos transformados em agentes no contexto estrutural do Império Romano. Ou seja, como essas populações que habitavam o território transformado em província, como elas agiram frente ao domínio imperial romano. Então, a nossa terceira unidade vai ser totalmente dedicada a esses estudos provinciais. E aí encerramos a disciplina. Então, percebam que eu mantive a estrutura, as transformações que eu fiz no núcleo de cada unidade tem a ver com a historiografia, e aí eu tentei priorizar os textos que fossem mais significativos para o debate, não excluir os outros que ficaram de fora. Na verdade, esses que ficaram de fora das discussões centrais foram transformados em textos complementares. E entrando então na minha última fala, na última parte da minha fala, eu agreguei outras ferramentas de ensino-aprendizagem, porque, como falei, é muito importante que a gente entenda que o ensino a partir desse novo formato, ele tira o peso do professor como aquele que vai transmitir o conhecimento, e ele compartilha essa responsabilidade, não peso, mas responsabilidade com você, aluna, aluno que se inscreve na disciplina. Então, a gente não tem um texto onde você vai ler um questionário e responder um questionário e me devolver e vencemos a discussão. Não. A gente vai trabalhar com outro título para essa produção, para esse conjunto de materiais. A gente vai chamar esses materiais de materiais autoinstrucionais. O que é um material autoinstrucional? É um conjunto de ferramentas que o professor disponibiliza para você e que, a partir desse conjunto de ferramentas, você vai construir o conhecimento que você vai adquirir, desenvolver em parceria com o professor e com os outros colegas da turma. Então, a gente vai construir o conhecimento juntos. Eu não vou transmiti-lo para você, até porque eu não transmito conhecimento para ninguém, eu adquiro para que eu mesma construa as minhas reflexões. Então, se a gente pudesse definir uma palavra que caracterizaria o como nós vamos estudar, seria coparticipação, cooperação, autoinstrução, debate e construção coletiva do conhecimento. Então, nós vamos utilizar vídeos como esse, podcasts que eu vou gravar, porque eu imagino que você vai poder ouvir a minha apresentação das unidades pelo Spotify ou por um outro canal que eu vou criar, mas também por documentários, visitas a exposições de museus brasileiros e europeus, coisas que talvez eu não conseguisse colocar em prática numa aula corrente, tradicional. Então, além disso, fichas com documentos e os nossos queridos textos que não vão deixar de serem usados. Mas vocês vão ver que para cada aula vai ser muito importante que você acesse todas essas ferramentas ou as ferramentas que forem disponibilizadas para aquela aula. E, sobretudo, participe do nosso fórum de debate e do nosso fórum de discussão e do nosso fórum de tirar dúvida. Na verdade, tudo isso é um fórum só. A cada aula, nós vamos ter materiais autoinstrucionais e um fórum onde a gente vai se encontrar lá ao longo da semana. Então, percebam que eu ainda não falei das avaliações. Olha só que coisa boa!
Eu vou falar das avaliações no próximo vídeo. E eu espero sinceramente que você fique muito bem, que essa semana seja uma semana de paz para você. E se a semana já passou, se você está vendo esse vídeo no final da semana, fica tranquilo. Mais uma semana está começando e a gente pode recomeçar com ela, tá bom? Um beijo! Tô morrendo de saudade! Tchau!